Mr. Sandman, bring me a dream. Sim, meus amigos, eu sou o Vinícius e esse aqui é o Dois Quadrinhos. A menos que tu tenha entrado pelo Facebook. Aí, esse aqui é o Facebook. Mas enfim, saiu mais uma lista de encadernados da Salvat. Em ordem, tá? Os próximos lançamentos vão ser o Homem-Aranha, o Nascimento do Venom, Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, Planeta Hulk Parte 2, Wolverine, o Velho Logan e Thunderbolts Fé em Monstros. Começando com o Nascimento do Venom. Eu nunca li essa edição, tá? Então só pra ter alguma coisa pra segurar eu vou pegar um encadernado de Planetary, tá? Só que eu vou virar ele assim ao contrário. Enfim, eu tenho que ficar segurando alguma coisa. Como eu disse, eu nunca li esse encadernado, tá? No caso, essas edições elas nunca saíram encadernadas no Brasil. As edições já saíram separadamente nas revistas do Homem-Aranha, mas nunca nesse formato encadernado. Então eu fui atrás de alguns reviews americanos para poder falar para vocês com mais propriedade. Esse encadernado ele vai se propor a ter tudo que tu precisa saber sobre o Venom. Ele vai ter várias histórias que construíram a mitologia desse personagem. Ela começa, por exemplo, com Secret Wars número 8, que é onde surgiu o Simbionte, aquela saga clássica da Marvel. Depois tem as edições da revista mensal do Homem-Aranha, com ele já vestindo a roupa preta, né? E aos poucos ele vai descobrindo a verdadeira natureza do uniforme negro, né? Aquele uniforme do capeta. Aí são histórias mais clássicas, né? Lá por 1984. E na segunda metade do encadernado, eles vão introduzir o Ed Brock, né? Que vai se tornar o Venom, né? O inimigo clássico do Homem-Aranha. E nessas edições, a revista já era desenhada pelo Todd McFarlane. Então é isso, cara. Eu não vou falar muito mais porque eu não li e não quero falar bobagem. Essa edição é uma que eu pretendo comprar. Ela parece bem legal. Eu gosto bastante do Venom, então me interessa saber mais sobre o personagem. Vamos para Planeta Hulk, no caso a parte 2. Essa parte 2 é altamente recomendada para quem comprou a parte 1. Tem a segunda metade da saga Planeta Hulk. Essa é aquela saga que o Hulk foi expulso da Terra pelos Illuminati, aí foi parar num outro planeta, acabou virando escravo dos alienígenas e acabou virando um gladiador. É bem legal de ler. Eu não sou um grande apreciador das histórias do Hulk, assim, tá bem longe de ser um dos meus personagens favoritos. Mas essa HQ aqui me agradou, eu gostei de ler. Principalmente por causa das consequências dela. Porque, tá, não é spoiler pra ninguém, né? Mas em algum momento o Hulk vai conseguir voltar pra Terra. E cara, aí ele volta no Hulk contra o Mundo, que é uma mega saga da Marvel bem legal, que o Hulk volta pra se vingar de quem expulsou ele da Terra. Ah, e essa edição que eu tenho aqui é uma edição da Panini, tá? Que saiu recentemente, é Marvel Deluxe. Aí, no caso, ela reúne toda a mega saga num encadernado só, né? Ao contrário da Salvat, que dividiu em dois. Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa. Uma das histórias clássicas do Homem de Ferro. Provavelmente tu já ouviu falar dessa época que o Tony Stark acabou passando por problemas com o alcoolismo. Até se eu não me engano, tem uma referência sobre essa história no segundo filme do Homem de Ferro. Ele passa por uns problemas. Eu não cheguei a ler essa fase toda, tá? Mas eu tenho uma das histórias aqui no Marvel 40 anos no Brasil. No caso eu tenho vamos dizer assim, a história principal, que é quando o Stark vai enfrentar esse problema, esse vício dele. Essa é uma HQ desenhada pelo John Romita Jr., mas não é aquele Romitinha que a gente está acostumado, né? Não chega a ter aquele traço estilizado, quadradão que ele tem atualmente. No caso aqui nessa revista ele tem um traço mais padrão da época, sabe? Basicamente aqui na história a gente tem um Tony Stark extremamente abalado. A vida do cara tá indo de mal a pior. Primeiro que a SHIELD tá tentando tomar conta das indústrias Stark. Depois o Justin Hammer, que é aquele empresário, inimigo clássico do Homem de Ferro, ele manda uns assassinos pra tentar pegar ele. Depois o próprio Justin Hammer, ele incrimina o Homem de Ferro. Então, se vendo nessa situação, ele acaba se entregando às bebidas. Esse arco, cara, ele é interessante por estabelecer uma fraqueza extremamente humana pro Homem de Ferro, né, cara? Ele tá passando por um problema que qualquer um de nós podia passar, né? Embora eu não beba. Mas enfim, assim, é uma história de 1979, então não vai esperando uma narrativa frenética, com ação desenfreada, que vai te encher os olhos. Pelo menos não encher os meus olhos, né, cara? Mas eu achei interessante de ler por ser uma história clássica, sabe? A título de conhecimento do personagem. Eu acho que a gente, como leitor de quadrinhos, tem que se importar, às vezes, em ser um pesquisador, vamos dizer assim, e conhecer mais sobre os heróis que a gente gosta. Enfim, então eu provavelmente vou comprar essa edição da Salvat para ler o arco todo, né? Porque aqui só tem um pedacinho, né? Como eu falei.
Sim, meus amigos, agora vamos falar do que importa, cara. Velho Logan. Essa edição que eu tenho aqui, tá? Ela é importada, tá? Só pra constar, né? Porque senão o cara vê isso aqui e acha que tem à venda, mas ainda não saiu pela Panini, tá? Só saiu nas mensais Wolverine, isso aqui. E agora vai sair essa edição da Salvat. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu li isso aqui, cara. Eu ficava folheando, assim, foi muito legal de ler. Essa seria uma realidade alternativa do universo Marvel, onde os vilões, eles venceram, né? Acompanha comigo aqui no mapinha. Eles dominaram os Estados Unidos e resolveram dividir o território entre eles. Então a gente tem um local ali destinado ao Doutor Destino, a gente tem um outro do Caveira Vermelha, tem outro que é do Rei do Crime, e um outro que é do Hulk, no caso, que é onde está o Wolverine. E cara, nessa história, o nosso querido Wolverine, ele tá traumatizado. Há anos que ele não coloca pra fora mais as suas garras. Sim, você me entendeu bem, o Wolverine virou um pussy. Ele vive numa espécie de fazenda com sua bela família. E as coisas não vão muito bem, cara. Eles mal têm dinheiro pra se manter. E pra completar o quadro, a família dos Hulk, ela vive extorquindo eles. Todo mês eles passam lá, tiram o dinheiro da família do Wolverine e ainda dão um pau nele. Até que o Gavião Arqueiro aparece e nessa história ele é cego. Sim, você entendeu bem. É um arqueiro cego. Só que, cara, a participação dele na história é muito boa, assim, é genial. Enfim, o Gavião aparece e oferece uma proposta pro Wolverine. O Wolverine devia ajudar ele a levar uma carga pro outro lado dos Estados Unidos. E em troca o Gavião Arqueiro ia dar uma grana pra ele. E como o Logan não tinha muita alternativa, né, ele acaba aceitando. É uma HQ escrita pelo Mark Millar e desenhada pelo Steve McNiven, que seria a dupla de Guerra Civil. Essa HQ, ela é muito boa. Leia Velho Logan, tá, cara? Leia isso. Além de ser uma realidade alternativa cheia de referências ao universo Marvel, sabe? Tu vai acompanhando o que aconteceu com cada personagem, cada lugar, tem várias pequenas referenciazinhas. Então, além disso, cara, é uma história muito sangrenta, assim, sério. Tu vai virando as páginas e o sangue espirra na tua cara. E a justificativa aqui da história, que levou o Wolverine a não botar mais pra fora as suas garras, é uma coisa meio que traumatizou ele, é muito legal, assim, é uma coisa que eu acho que podia acontecer, então ficou bem incrível pra mim. Aliás, o Wolverine ele nem gosta mais de ser chamado de Wolverine. Agora ele é o Logan, só, ele abandonou o nome de Wolverine. Só pra vocês terem uma ideia no estado que tá o cara. Enfim, eu recomendo aí aos amigos. E o último lançamento que eles anunciaram seria Thunderbolts, Fé em Monstros. No caso, esse encadernado aqui é o americano, só que nunca saiu nesse formato no Brasil, tá? Se eu não me engano, as revistas dos Thunderbolts saíram em Universo Marvel. Cara, por onde eu começo? Em primeiro lugar, isso aqui era pra estar naquela lista dos 10 melhores encadernados da Salvat, aquela que eu fiz com o Fernando há um tempo. Eu só não coloquei ela porque, no caso, a edição da Salvat não vai abranger todo o run do Warren Ellis, que seria o escritor da revista. Ele só vai abranger do 1 ao 6. Só que o Ellis, ele escreveu ao todo 12 edições de Thunderbolts. Acho que ele ficou um pouco mais que um ano na revista. Mas não que essa edição que vai sair pela Salvat ela seja incompleta. Não, tu lê uma história fechadinha. Só que a sequência, cara, ela é muito boa, ela é ainda melhor, assim, se o primeiro arco ele é bom, o segundo, pra mim, ele evolui muito e se torna, assim, genial, sabe? Esse é o tipo de quadrinho de herói que eu gosto de ler, sabe? Ele é um pouco mais adulto, assim, adulto não é bem a palavra, eu acho que é uma história que se leva um pouco mais a sério, leva o gênero de herói mais a sério que as outras. Aqui a gente tem uma formação dos Thunderbolts após a Guerra Civil. Aliás, pra quem não sabe, os Thunderbolts, tá? Resumindo, tá? Eles seriam um grupo de vilões da Marvel, vamos dizer assim. E agora, aqui nessa história, eles trabalham pro governo. A missão deles é basicamente caçar os heróis que não aderiram à lei de registro. Inclusive é bastante interessante que tu tenha lido Guerra Civil antes de ler isso aqui para entender um pouco melhor o objetivo deles na história. E o governo, ele deu carta branca para os Thunderbolts. Então eles têm todos os recursos disponíveis, assim, necessários, e eles não se importam de usar todo tipo de violência para caçar os heróis não registrados. Olha que demais, cara! É um gibi de um grupo de vilões caçando heróis, cara. Não tem algo mais legal que isso. E pra completar, cara, o líder dos Thunderbolts aqui nesse caso é o Norman Osborn. Sim, o Duende Verde. E a presença dele na história é muito legal porque seria um elemento de tensão. Porque tu sabe que aquele cara, a qualquer momento ele pode pirar e o Duende Verde tomar o controle, cara. Então isso é muito legal pra história. Beleza, ele seria o líder da equipe. Mas a gente tem também a equipe de campo, que são os caras que realmente colocam a mão na massa. Então vou citar alguns deles. O primeiro deles é o Venom. Só que aqui no caso não é o Ed Brock, tá? Que seria o Venom clássico. Aqui é o Mac Gargan, que era o antigo escorpião do Homem-Aranha, que agora ele veste o simbionte. E o que tu precisa saber sobre o Venom nessa história é que ele tem fome.
E em vários momentos aqui da história, ele vai ser alimentado. Outro personagem é o Mercenário, ele também tá na equipe de campo. Só que tem um detalhe, essa equipe dos Thunderbolts, ela tenta se apresentar para a opinião pública como uma equipe de vilões que se regeneraram, né? Agora eles estão do lado do bem. Então um cara como o Mercenário, ele não pode aparecer. Porque, cara, ele é um psicopata assassino demente, assim, nunca ninguém vai acreditar que ele se regenerou. Então ele tem que ser mantido preso o tempo todo, uma coisa meio que Hannibal Lecter, sabe? E eles só soltam o Mercenário quando eles estão com um problema muito grande nas mãos. A equipe também tem o Suplício, que, pra quem não sabe, tá? Ele é o antigo Speedball. Ele fazia parte do grupo dos Novos Guerreiros que se envolveu lá na explosão da escola. Então ele é um personagem que ele se culpa muito por ter matado aquelas criancinhas. E por conta disso, agora ele usa uma roupa cheia de espinhos, assim, pra se autoflagelar, sabe? Os poderes dele também acabaram sofrendo uma modificação. Agora eles são ativados por conta da dor que ele sente. Olha que tri, cara! Enfim, e a equipe tem aí outros personagens. Mas o legal é que é um grupo que não foi feito pra dar certo. Cada um ali, ele tem um interesse específico, ele não se importa em sacanear o parceiro de equipe só pra acabar levando vantagem. É diversão garantida, cara, é uma HQ focada nos vilões. Enfim, eu vou ficar um ano elogiando essa HQ aqui. Eu considero ela um dos melhores trabalhos do Warren Ellis. Ela não chega a ter aquela genialidade do Planetary, que tem todas as referências a várias culturas, né? Ela é uma HQ de heróis, mas é uma HQ muito bem... Tá, uma HQ de vilões, né? Mas é uma HQ muito bem escrita. E eu não falei, né? Mas ela é desenhada pelo Mike Deodato, cara, que tem um traço, assim, fantástico. Tu deve conhecer ele é brasileiro. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que esses breves minutinhos tenham sido úteis aí pra vocês. Fica o link aqui dos últimos 2 programinhas do canal, que seria um vídeo da Comic Con, um vídeo sobre Guardiões da Galáxia, o filme, né? Muito bacana, que estreou agora um pouco no cinema, e um sorteio que tá tendo aqui no canal de uma edição de Batman Silêncio, que no caso é essa edição aqui, tá sendo sorteada lá na página do canal, que é facebook.com/2quadrinhos. Era isso, cara, um abraço aí pra vocês.